Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso JKCast. Lembrando, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 981170005, procurando sempre um lugar silencioso e fazendo o favor aí de ter uma pergunta entre 40 segundos, 1 minuto no máximo, para que a gente possa responder mais perguntas e ser mais produtivo aqui. Tá ok, pessoal? Lembrando que semana que vem vou ter vídeos todos os dias, né? Vai ter segunda, quarta e sexta aula e sempre depois, no dia seguinte, uma live para a gente tirar dúvida, tá? Da semana que eu estou chamando de a Semana da Verdadeira Independência, né? Que é conhecimento, tá ok? Então, para quem já me acompanha e não está inscrito e desejar se inscrever, o link estará aqui na descrição do vídeo ou acesse josecobori.com.br/independência. Tá joia, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, para a primeira pergunta. Olá, professor Cobori. Aqui quem fala é o Gilmar de Telêmaco Borba, no Paraná. Eu tenho aprendido muito com os seus conteúdos, tanto aqui quanto no YouTube. Acho que o senhor tem um verdadeiro dom de explicar a economia de maneira simples. Eu espero que o senhor continue gerando conteúdo para todos nós investidores. Lá nos primeiros podcasts, o senhor falou sobre opções, né? Como pode ser perigoso usar as opções de maneira especulativa. Mas que quando a pessoa usa as opções de maneira estruturada, ela pode sim ter uma boa relação de risco-retorno. A minha dúvida é, como que o mercado é regulado de maneira a proteger o investidor de alguém que tenha vendido uma opção a descoberto? Por exemplo, eu tenho a opção de compra, porém, no dia combinado de exercer a opção, a outra parte não tem o ativo para me entregar. Como que a corretora procede nesse caso? Um grande abraço. Gilmar, do interior do Paraná. Vamos lá, Gilmar. Esses últimos tempos tenho falado um pouquinho sobre opções. Eu acho que eu até comentei aí que para você vender uma opção a descoberto, ou você tem o ativo, né? Você vai alugar o ativo para ter o próprio ativo, que é o lastro desse derivativo, ou você tem na sua conta garantia da corretora ativos, né, que tem um valor equivalente ao risco que você está proporcionando ao mercado, né? Então, os órgãos reguladores exigem isso das corretoras, né? Então, por exemplo, quem te vendeu essa opção de compra, se ele vendeu a descoberto, ele teria que alugar a ação, e aí ele não estaria a descoberto, apesar da ação não ser dele. Por isso eu citei ali o risco de você fazer esse tipo de operação, porque se não der certo, você vai ter que pagar a ação e pagar o aluguel da ação, ou seja, um prejuízo incomensurável, né? Mas você não precisa ter o ativo, você pode ter, digamos, títulos públicos, você pode ter outros investimentos na corretora que ela considere fazer o lastro dessa garantia e ela te deixa operar. Então, o risco que você comprou a opção de compra não tem, tá? Porque o risco está todo com a sua corretora. O que acontece? Você vai exercer o seu direito lá no vencimento, pelo preço de exercício que você contratou nessa opção, e o vendedor dessa opção ou o lançador dessa opção para você vai ter que te entregar o ativo. Isso é tudo automático, a corretora dele já vai fazer essa operação, tudo automaticamente. Se ele não tiver o ativo, ela vai lá e liquida os ativos que ele deixou em garantia para te pagar, tá? Se a corretora tomou um descuidado por uma falha, ela não exigiu essa garantia ou esse investidor não tem essa garantia na conta dele, quem vai te pagar é a corretora, tá? Então, o seu risco aí seria, digamos, muito baixo, né? Risco sempre tem, mas o seu risco é baixíssimo. Por que eu falo muito baixo? A história do Nagy Narras foi mais ou menos isso, né? Na época, a Bolsa de Valores do Rio, ela ainda era naquele modelo, que era até pouco tempo na Bovespa também, na antiga Bovespa. O dono da Bolsa eram as corretoras, né? Era uma mutualização ali. Tanto que a Bovespa, quando eu falo há pouco tempo que eu já estava no mercado, se não me engano foi nos anos 2000 ali, a Bolsa foi, nos anos 2000 não, acho que 2005, 2006, a Bovespa foi desmutualizada, foi transformada numa empresa realmente, e as corretoras ali, como se fossem, digamos, o acionista que estaria abrindo o capital dessa empresa, da Bolsa, né? Eles desmutualizaram a Bovespa e a Bovespa passou a ser uma empresa de capital aberto, tanto que ela tem ações negociadas na própria Bovespa, né? Mas a Bolsa do Rio, naquela época, e a Bovespa também, elas eram propriedade das corretoras. Inclusive, o último episódio da fábula do Estado da Ilha, nesse quarto episódio eu falo um pouquinho sobre isso, né, como funcionam as bolsas. Então as corretoras eram as donas da bolsa
E as operações que o Nagy Narras fez, que talvez um dia eu conte aqui, mas elas operavam com quase todas as corretoras e os bancos davam lastro para ele, porque ele usava, digamos, os prazos do mercado, de liquidação financeira do mercado, para fazer as operações dele. É uma lógica até bastante simples de entender, mas é um pouquinho complexa a operação para eu explicar aqui agora. Tanto que ele depois foi absolvido, né? Na última instância absolveram ele, porque na realidade ele estava usando os mecanismos, as falhas que o mercado tinha para fazer as operações. O que aconteceu é que a operação dele que deu errado, porque um cheque dele voltou numa liquidação financeira e ele tinha várias operações montadas em várias corretoras e essas corretoras ele não tinha isso que eu te falei aí da garantia. E aí, para cobrir esse prejuízo, todas as corretoras precisaram desembolsar uma grana, né? E acabou isso fazendo com que umas corretoras quebraram, a bolsa quebrou também, porque o dono da bolsa eram as corretoras, tá ok? Então, hoje, digamos, probabilidade baixíssima disso acontecer, né? Até porque, a menos que você esteja fazendo uma operação bilionária para alguém não conseguir cobrir, mas provavelmente a corretora que o investidor que lançou opção para você opera, ela vai cobrir o prejuízo mesmo que o investidor não cubra, tá ok? Então esse digamos, como o sistema funciona hoje. Espero ter respondido a sua pergunta aí, Gilmar. Vamos para a próxima? Olá, professor José Cobori. Olá a todos os ouvintes do podcast. Aqui quem fala é o Ruamo. Eu falo de São Paulo, capital. E a minha pergunta é a seguinte, professor. Nós tivemos aí no mês de abril um índice de IPCA, né, negativo, foi de menos 0,31. E o acumulado em 2020 está 0,21 positivo. Mas de toda forma é um índice baixo, né, considerado baixo. Em um dos seus podcasts, o senhor falou sobre a questão da emissão de moeda, que ela, de um modo geral, o senhor falou que não geraria inflação, pelo fato da atividade econômica não estar aquecida, certo? Diante desse cenário de atividade econômica em recessão, uma deflação não seria um modo também de aquecer a economia, tendo em vista que produtos com preços mais baixos facilitariam o consumo? Essa é a minha pergunta. Agradeço desde já e parabéns pelo programa. Bem, Romo, de São Paulo, capital, né? Vamos lá. Você fez uma constatação na primeira parte da sua pergunta, eu vou só fazer uma colocação, porque para quem está chegando agora pode achar que eu falei algumas coisas absurdas aí, né? O que eu expliquei é que na atual crise, que é uma crise sem precedentes, né, mesmo essa injeção maciça de dinheiro na economia pode não conseguir gerar atividade econômica e com isso não geraria inflação, né? Porque a grande preocupação com a impressão de dinheiro é gerar inflação. E a explicação que eu dou está num podcast também, depois vocês, para quem não entendeu, pode procurar, que eu falo sobre isso. Acho que foi umas 3 ou 4 edições atrás. Foi um podcast nesse período agora da pandemia que eu falei sobre isso, que tinha muita dúvida sobre isso, tá? Então essa colocação que o Ruamo fez é exatamente sobre isso, porque muita gente desempregada, muitas empresas fechando, né, um clima realmente de caos na economia. Não é o fato de ter dinheiro na mão das pessoas ou das empresas, de qualquer classe social que seja, que esse dinheiro vai virar consumo. Muito pelo contrário, as pessoas com um pouco mais de precaução para atravessar esse período, muito provavelmente não vão consumir. Aquelas que têm dívida vão pagar as dívidas, aquelas que precisam do básico vão pagar o básico, as empresas não investiriam. Então, por isso a gente tem essa perspectiva aí de não ter inflação, não conseguir gerar atividade econômica suficiente para ter inflação e, muito provavelmente, até uma deflação. E aí, entrando nessa parte final da sua dúvida, Ruamo, quando você fala que se a deflação é bom e pode gerar atividade econômica, é meio contraditório, né? Porque se está tendo deflação é porque não tem atividade econômica. Se tiver atividade econômica, não tem deflação, tá? O que é a deflação? A deflação é o inverso da inflação, é os preços cada vez estarem mais baixos, né? Então, sem explicações muito técnicas, sempre uma explicação simples aqui para todos vocês entenderem. Imagine o lado humano, o nosso comportamento enquanto agente econômico. Nós somos humanos, não somos um ser irracional. Então, imagine que você vai consumir qualquer tipo de coisa, desde itens de necessidade básica, como itens de consumo, geladeira, televisão. A parte de alimentação, ela vai continuar sendo consumida, inclusive é um setor que não desaqueceu. Os supermercados, aí, pelo que eu estou vendo, estão até em situações melhores, porque os restaurantes fechados, as pessoas passaram a consumir mais em casa, ter que cozinhar, esse tipo de coisa.
Então, os mercados aí, na realidade, eles tiveram o seu movimento aumentado. Toda aquela, digamos, aquele fluxo de dinheiro que ia para comidas prontas em restaurantes, uma boa parte desse dinheiro está indo ali para comprar os produtos in natura nos supermercados. Então, os alimentos não teriam esse impacto todo, tá? Quando a gente está falando de deflação. Mas imagine que você está indo comprar uma televisão ou você está indo comprar uma geladeira e exista um cenário de deflação. E você sabe, sei lá, vai pagar R$1.000 em uma TV de LED e você sabe que está em deflação, a probabilidade do mês que vem ela está 950 é muito alta. Quase certa, né? Assim como na inflação, na deflação você tem quase certeza que o ambiente vai fazer com que essa televisão de 1.000 vá cair para 950. Você compraria essa televisão agora ou deixaria para comprar mês que vem? Ok? Então esse é o comportamento e é o perigo da deflação, né? Do mesmo lado, quando eu estou falando do consumo, aí quando você olha pelo lado da oferta, agora você é o empresário, dono da fábrica que fabrica essa televisão, né? Você sabendo que no mês que vem a televisão que você produziu agora, que custa 1.000, que no mês que vem você vai conseguir vender ela só por 950, você produziria essa televisão? Então esse é o questionamento que a gente tem que fazer, olhando só sob o ponto de vista intuitivo da nossa natureza humana. Então, por que a deflação ela é perigosa? Muito mais perigosa que a inflação. Porque ela deixa as pessoas muito mais paralisadas sob o ponto de vista do consumo ou da produção de oferta do que é o cenário inflacionário, né? O cenário inflacionário, na verdade, é uma corrida ali de aumento de preços, que também é muito prejudicial, e o Brasil passou um longo período sobre essa ameaça aí da hiperinflação, que foi debelada aí pelo Plano Real. Então a gente conhece os males da inflação, mas os males da deflação, eles são muito superiores, tá? Então tem gente que questiona que seria bom, porque as pessoas às vezes estão lendo só o livro-texto, né? Não estão esquecendo de como o mundo funciona na prática. Então por isso eu fiz essa explicação para você entender. Se você é o consumidor, muito provavelmente você deixa para consumir no mês seguinte, e aí no mês seguinte você sabe que a televisão vai continuar caindo, vai ser 900, você vai deixar. Ou seja, as pessoas não vão consumir além daquilo que é extremamente necessário, tá? E você, imaginando você como o produtor, o empresário, o dono da indústria de televisão, você também não vai produzir, porque você vai saber que você está cada vez, digamos, vendendo por um valor menor e cada vez apurando uma receita menor e apurando um lucro menor. Então, isso faz com que você e as empresas, né, os empresários, fiquem muito mais paralisados. E aí, no limite, você imagine você sendo industrial, o que você teria que fazer? Você teria que demitir, ou você teria que reduzir salário, a lei não permite, você teria que fazer um monte de coisa que não permite, você iria quebrar. Então, essa paralisação que é provocada pela deflação, ela é muito perniciosa, tá? É muito mais difícil de ser controlada, né? Digamos assim, o caos é muito mais difícil de você evitado, tá? Então, por isso, essa injeção maciça de liquidez na economia, para tentar gerar atividade econômica. Porque a atividade econômica pressupõe que as pessoas estão consumindo, as empresas estão produzindo, e essa pressão desse aquecimento da economia que vai gerar inflação, tá ok? Essa é a lógica. Tem bastante vídeos e áudios, né, aqui do podcast, em que eu explico bastante essa dinâmica da economia. Tá jóia, Roma? Espero que tenha respondido aí a sua dúvida. Vamos para a próxima? Olá, professor José Cobori. Aqui quem fala é Marcelo Lourenço, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Minha dúvida é com relação a fundos de ações. No seu livro O Investidor Inteligente, o professor Benjamin Graham, na página 273, traz um exemplo para demonstrar a vantagem em se investir em um fundo de ações fechado ante a um aberto. No final do seu exemplo, ele chega a um valor de deságio de 27% e ainda assim obter um retorno igual a de um fundo aberto. Professor, eu gostaria de entender, através da sua explicação, a lógica que o professor Benjamin Graham utilizou para chegar no valor de deságio de 27%. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer o excelente conteúdo que o senhor disponibiliza de forma gratuita no seu canal. É de grande valia. Um grande abraço. Eu que agradeço a sua participação, Marcelo, com essa pergunta. O livro Investidor Inteligente, para quem não sabe, é um livro considerado a Bíblia, né, dos investimentos. Ele é muito antigo, inclusive o próprio Warren Buffett fala que é o melhor livro de investimento que tem, e é a Bíblia de investimentos dele, né, o livro de cabeceira dele. É um livro muito bom mesmo, tem versões em português, então, para quem não leu ainda e gosta de investimento, quer entender, leia. Ele é um livro um pouco técnico, você tem que entender um pouquinho, mas
para quem quiser ler e tiver dúvida e eu continuar vivo, né, para poder responder, é só vocês me enviarem que eu respondo. Essa especificamente, Marcelo, que você colocou, como você falou, eu sei a teoria do Graham de deságio e ágio em fundos abertos e fundos fechados, tá? A grande maioria das pessoas não sabem, e como você deu só o número final, eu tenho que consultar o livro para que eu possa responder. Então, além da versão impressa, eu tenho ela aqui no meu iPad. Eu vou pedir para vocês que eu vou ler o parágrafo que ele fala disso, nessa página que o Marcelo citou, e eu vou explicar, contextualizar para vocês entenderem, tá? A dúvida do Marcelo. Então, o que o Ben Graham ele diz? O fundo fechado, você for comprar uma cota de um fundo fechado, você vai ter um deságio. E no fundo aberto, você vai ter um ágio. Qual que é a lógica disso? Liquidez, né? Então, fundos abertos estão negociando as cotas. E vocês têm que também se contextualizar que ele está falando dos Estados Unidos, lá na década de 60, 70, tá? Então, um fundo aberto, negociado abertamente, ele tem liquidez, né? E por ter liquidez, se ele tiver num momento em que o fundo está indo bem, né? Ou a economia está indo bem, ele vai ter um ágio. Ele vai ter sempre um valor acima do seu, digamos, seu valor patrimonial, tá? E um fundo fechado, como ele não é livremente negociado, ou seja, não tem liquidez, e isso ele mostra alguns dados lá que provam isso, né? Durante vários anos, nesse período aí que eu falei para vocês, em que os fundos fechados tinham um deságio, ou seja, pela ausência de liquidez, quando você quisesse comprar ali, alguém estivesse querendo vender, como não tinha liquidez, você conseguiria até comprar por um deságio, ou seja, um preço bem abaixo da cota. Então, no fundo fechado, você compraria com deságio, ou seja, por um preço abaixo do seu valor patrimonial, e no fundo aberto, você compraria com um preço acima do seu valor patrimonial, tá? Então, a lógica é essa, e ele prova nessa página com essa conta que é a dúvida do Marcelo, que eu vou passar para vocês agora. Vou ler uma parte do parágrafo que ele cita esses números, tá? Para vocês conseguirem entender. Então, para provar isso que ele está falando, ele está dizendo, ó, suponha que o investidor A compre algumas cotas open-end, que é de um fundo aberto, a 109% do valor dos ativos. Ou seja, se ele pagou 109% do valor dos ativos, ele pagou um ágio, né? Se ele pagar 100%, ele estava pagando exatamente o valor do ativo. Quando ele pagou 109%, ele está pagando um ágio, tá? Porque o fundo é aberto. E o investidor B compre cotas close-end, que é um fundo fechado, a 85%. Ou seja, é um negócio que vale 100, ele pagou 85, pagou com deságio, mais 1,5% de comissão. Ele está no exemplo dele usando que ele pagou também uma comissão aqui nesse fundo. Ambos os conjuntos de cotas ganham e pagam 30% desse valor de ativos em, digamos, 4 anos e terminam com um valor igual ao inicial. Então, o que ele está dizendo, nesse exemplo dele? Durante 4 anos, todos os dois fundos, e anteriormente, né, a chegar nessa página, nesse capítulo, ele explica também e prova por esses números que os dois fundos não tiveram performance diferente por ser aberto ou fechado. Eles tiveram uma performance igual, então pressupõe-se que a estratégia de investimento não é o que justifica esse ágio ou deságio, tá? Só para contextualizar. Então ele está dizendo que ambos os conjuntos de cotas ganham e pagam 30% desse valor de ativos em, digamos, 4 anos e terminam com um valor igual ao inicial. Então, eu vou usar os números simples. Como sempre, a base 100 é fácil de entender. O investidor A resgata suas cotas a 100% do seu valor, perdendo o prêmio de 9% que pagou. Ou seja, passaram-se 4... Imagina que a cota era R$100. Vamos usar a base 100. Então, ele pagou um ágio, pagou R$109, tá? Quando ele entrou. Durante 4 anos, o fundo deu 30% nesses 4 anos de retorno nos dois fundos. Então, essa cota de 109 que ele pagou, ele recebeu 30 nos 4 anos, tá ok? E quando ele foi vender, lá depois desse ano 4, o Graham está usando aqui no exemplo dele que termina com o valor igual ao inicial. Ou seja, o valor da cota depois de 4 anos continuou 100. E ele conseguiu vender por 100% do valor. Ele não conseguiu pegar aquele ágio de 9% de volta. Tá joia? Então ele fala aqui, perdendo o prêmio de 9% que pagou. Seu retorno total para o período é 30% menos o 9%. Ou seja, 21% sobre o valor dos ativos. Então, ó, ele pagou 109, ganhou 30 e vendeu por 100. Só se fazer as contas. Ele pagou 109. Então, vamos lá, começar a fazer conta. Então, de 109 que ele pagou, ele recebeu quanto? 130. Ele recebeu 30, mas vendeu pelo valor de face, 100, recebeu 30 durante esse período. Não é isso? Então, você tem que fazer a conta que ele investiu 109 e recebeu 130, tá? Então, vamos lá. 109, 130, ele teve um retorno de 19%,
tá? De 109 para 130. Então, é o que ele está dizendo aqui. Seu retorno total para o período é 30% menos os 9, ou seja, 21% sobre o valor dos ativos. Isso, por sua vez, representa 19% sobre o valor investido, que é essa conta que eu fiz. Ele investiu 109 e recebeu 130. E aí, talvez a dúvida do Marcelo é essa, que ele está perguntando qual a taxa que o investidor B precisa obter de suas cotas close-end do fundo fechado para realizar o mesmo retorno sobre o investimento que o investidor A. E aí ele põe aqui, a resposta é 73, ou um deságio de 27%. A partir do valor dos ativos. Então, a dúvida do Marcelo é por que com deságio de 27%, mesmo com deságio de 27%, o investidor B recebeu o mesmo retorno de 19%. Então, a conta é simples. Novamente, quanto que ele pagou lá? 85 mais 1,5, pagou 86,5. Recebeu quanto? Recebeu 30 mais 73, ele vendeu com deságio, não é isso? Mais 73. 30 mais 73, 103. Então, ó, de 86,5 para 103 é os mesmos 19%, tá, Marcelo? Então, a conta é essa, né? A aritmética do negócio aqui é essa, tá bom? Então, o investidor A investiu 109 e apurou 130 nos 4 anos, e o investidor B, né, pagou 86,5 e apurou 103 no final. 30 mais os 73 que ele vendeu a cota dele com deságio também, tá ok? Então, o que ele está dizendo é que, nesse exemplo, mesmo com um deságio de 27%, o A pagou um ágio para entrar de 9%, depois vendeu pelo valor de face. O B, ele pagou um deságio de 85% e depois conseguiu vender por um deságio maior ainda, ou seja, na lógica ali do exemplo dele, está provando que mesmo que lá na venda, depois de 4 anos, o investidor B do fundo fechado vender com um deságio maior ainda, de até 27%, ele vai ter o mesmo retorno que o investidor do fundo aberto, tá ok? Essa é a lógica. Mas só para tirar dúvida e entender essa lógica do Graham, desse exemplo de fundo aberto e fechado no livro, tá? Porque isso não é uma situação que a gente vê no Brasil, né? Você nem entraria, só se for um mega investidor, para você entrar num fundo fechado, um fundo de participações, esse tipo de coisa, tá? Então, e não tem, tá? Aqui no Brasil, um fundo de private equity você não vai conseguir comprar com deságio. Tá joia? Espero ter sido didático aí nessa minha explicação aritmética. Vamos lá? E obrigado pela dúvida, Marcelo, foi muito boa aí. Recomendo novamente, quem não leu o livro do Ben Graham, O Investidor Inteligente, vale a pena. Tá? Tem um conceito lá que o Warren Buffett sempre cita, que é o da margem de segurança. Depois vocês leiam lá e, se não entenderem, eu explico aqui para vocês também. Vamos para a próxima? Olá, professor José Cobore. Muito boa tarde. Eu sou o Vander de Sorocaba, São Paulo, e tenho uma dúvida que seria muito honroso receber a resposta do professor. Primeiramente, parabéns por compartilhar tamanha inteligência e experiência de vida aí com todos. Professor, minha dúvida é a seguinte: eu estou entrando há pouco tempo nesses assuntos, estou ficando cada vez mais interessado, também estudando. Acabo de comprar seu livro, mas ainda não chegou. E minha dúvida é a seguinte: o que acontece de fato quando há um desequilíbrio do mercado e alguma empresa venha a quebrar na bolsa, ou até mesmo a própria bolsa venha a quebrar? No caso de eu não vender as ações, o que acontece de fato? Eu procuro o conteúdo de vídeos, né? E a maioria dos vídeos que eu encontrei, eles acabam contando a história por exemplo, de ocasiões que aconteceram a quebra da bolsa, a Grande Depressão e outras. E eles contam a história, mas eu queria de fato saber o que aconteceu com investidores que passaram por essas quedas, tanto de empresa, uma empresa não se aguentar na bolsa e vier a quebrar, e eu tiver ações dela, quanto da própria bolsa, como foi o caso da Grande Depressão. O professor sempre comenta de que a gente só materializa o prejuízo ou o ganho investindo em ações quando a gente vende as ações, né? No caso de uma empresa quebrar, eu suponho que a minha ação vá a zero, e se eu não vendo ela, o que acontece? E no caso da bolsa quebrar também, se eu não vendo as ações, o que acontece? Fica essa dúvida aí para mim. Peço perdão desde já, que minha dúvida com certeza
é de iniciante, mas como eu falei, estou iniciando nisso daí e a gente não pode ter vergonha de se expor e perguntar e ficar com a dúvida. Seria muito honroso receber a resposta do senhor. Muito obrigado, um abraço. Vander de Sorocaba, acho que eu já até comentei aqui, eu já dei uma palestra aí sobre fusões e aquisições há muito tempo atrás, se não me engano em 2012, 2013, ou seja, há bastante tempo, né? Mas vamos lá. Primeiro, eu já falei aqui também, não existe dúvida boba. Dúvida boba é aquela que você não tira, né? Você vai ficar com ela o resto da vida, tá? Então, acho que todos vocês têm a liberdade aqui de fazer qualquer tipo de pergunta, desde que, né, ela se encaixe aqui e seja inédita, eu sempre procuro responder, tá joia? Na realidade, a sua dúvida não é boa, porque eu garanto para você que a maioria dos investidores tem essa dúvida, né? Comprei uma ação, a empresa quebrou, o que acontece? Se eu não vender minha ação, ficar com a ação, o que acontece? Essa foi a sua dúvida. E outra, se a bolsa quebrar, o que acontece? Eu expliquei há pouco na pergunta anterior, não na anterior, mas acho que nas primeiras perguntas, o que acontece é que a bolsa é uma empresa. Se a bolsa quebrar, não vai acontecer nada com você, só que você não vai ter onde negociar a sua ação. Você não vai ter mais aquela liquidez na sua ação se a bolsa quebrar, até que os órgãos reguladores encontrem, né, um outro mercado secundário para que os investidores negociem as ações. Você perderia aí um período de liquidez. Então, esse seria o seu risco, tá? Agora, como empresa, eu sempre recomendo, pense de forma simples. Imagine que você entre de sócio com o seu cunhado na padaria. 50% é seu, 50% é dele. Se a padaria quebrar, o que acontece com você que é sócio dele? Você vai liquidar os ativos, tal. Se a padaria tiver muita dívida, vai ter que pagar as dívidas. E vai ter uma ordem de recebimento, né? Governo, funcionário, credores, e o acionista, o sócio, é o último a receber. Muito provavelmente, quando a empresa quebra, não sobra nada para o sócio, tá? Muitas vezes sobra até uma dívida ainda. Ele não conseguiu pagar todo mundo, ele ainda vai ser acionado, a massa falida vai ser acionada lá pelos credores, pelos funcionários, por quem não recebeu. E você e o seu cunhado, que são sócios da padaria, vocês vão ser acionados para pagar aquele prejuízo. Então, uma empresa de capital aberto, que você é acionista, a mesma coisa, você é sócio da empresa, tá? Tem só uma nuance aí que eu vou explicar, mas como sócio da empresa, se você não vender sua ação, você ficar com ela, vai acontecer a mesma coisa. A empresa vai falir, né? Vai ter que pagar lá os funcionários, os impostos, os credores. Só então, se tiver duas classes de ações, primeiro recebe o detentor de ações preferenciais e depois o detentor de ações ordinárias, mas, óbvio, quando a empresa quebra, muito provavelmente não vai chegar a sua vez. Não chega a vez, vocês lembrarem aí do caso da Varig, né? Eles não pagaram nem os funcionários, não tinha dinheiro para pagar nem os funcionários. E os funcionários acionaram, os funcionários, credores, todo mundo acionou quem? A massa falida. Então, a massa falida fica responsável. No limite, você ainda é sócio da empresa, você ainda é responsável por isso. Em algum momento, você vai ter que pagar esse prejuízo, tá ok? Mesma coisa. Agora, a sua ação não chega a zero, né? É uma nuance que eu expliquei. A sua ação pode chegar a 1 centavo, porque a cotação da ação é quando sai um negócio, não pode sair um negócio a R$0. Então, as ações, quando eles falam viram pó, é que ela chega até 1 centavo. Até chegar nessa situação, as pessoas já se livraram dela, você muito provavelmente. Você não vai ficar com digamos, essa contingência, esse passivo nas suas costas, porque se você não vender a ação, por que ela chega a 1 centavo? Justamente por isso, as pessoas preferem perder tudo ali vender a ação do que ainda ficar com uma dívida depois, poder ser acionado para pagar uma dívida depois. Então, quando as ações começam a derreter, todo mundo sai vendendo, por isso que ela chega a 1 centavo, né? Quando chegar ao centavo ali, pode ter certeza que está todo mundo já vendendo a dele, tá? E aí a empresa realmente fale, fecha, né? Vira uma massa falida, todo aquele trâmite legal. E se você permaneceu com a sua ação, você vai, infelizmente, ser acionado em algum momento para pagar esse prejuízo. Tá joia? Essa é a explicação. Espero ter te ajudado. Vander, vamos lá para a próxima? Olá, Cobori. Sou o Rodrigo Silva, de São Paulo. Eu gostaria de operar mini contratos futuros de dólar. Que parâmetros eu deveria olhar para operar esses contratos no mercado futuro de câmbio? Rodrigo de São Paulo, vamos lá. Para quem me conhece, me acompanha, sabe a minha opinião sobre esse tipo de operações. Mercados futuros, principalmente de câmbio, de dólar, de moedas, que é a coisa mais líquida que existe no mercado financeiro, né? E eu sempre disse que existem milhares de variáveis que vão influenciar o preço de uma moeda. E ela é muito volátil, tá? E quando você opera o mercado futuro, você consegue operar alavancado. Até tem um vídeo que eu falo sobre o mercado Forex, que é Forex é Foreign Exchange, né? Que seria esse mercado mundial aí de paridade de moedas, de câmbio. O quanto isso é alavancado, o quanto isso é volátil, o quanto isso é perigoso, tá?
Então, Rodrigo, pelo que eu entendi, o simples fato da sua pergunta é porque você não conhece e está pensando em entrar. Então, minha resposta óbvia para você é não entre, tá? Se mesmo assim você quiser entrar e fazer, lembre-se que você está entrando num cassino, tá? Aquilo é um negócio de apostas. Ninguém está fazendo aquilo ali, ganhando dinheiro conscientemente, racionalmente. Está todo mundo apostando, tá? Tem gente que defende que é o contrário, mas não é, né? Ninguém detém a quantidade de informações ou consegue acompanhar a quantidade de parâmetros, que é o que você quer, possíveis para adivinhar para onde vai o preço da moeda, tá? Porque moeda, como eu disse, é o ativo mais líquido que existe, né? É a moeda, e está todo mundo atrás desse ativo por vários motivos, todos os países, todos os investidores. Então, por isso você vê, ela fica muito volátil em momentos as pessoas tentam acertar, né? Em momentos de crise, todo mundo vai querer comprar dólar, então provavelmente o dólar vai subir, todo mundo vai lá, mas também não deixa de ser uma aposta, tá? As pessoas não estão fazendo aquilo como você está avaliando uma empresa e sabe que vai aumentar o lucro, vai fazer todas aquelas contas da avaliação da empresa, vai saber que aquela empresa vai valorizar. É diferente, tá, Rodrigo? Então, meu conselho é não entre, tá? Se entrar, entre sabendo que você está entrando num cassino e que você pode perder o seu dinheiro, tá? Depois, se você tiver essa consciência, como a gente joga na loteria, a gente sabe que muito provavelmente eu vou perder aquele dinheiro. Então, se você entrar, entre consciente disso e só coloque o dinheiro que você pode perder, tá? Esse seria o meu conselho. Tá joia, Rodrigo? Um abraço. Vamos para a próxima? Olá, José Cobori, pessoal do JKCast. Meu nome é Miller, eu falo do interior de São Paulo. A minha dúvida é referente ao vídeo Maior Risco para os Traders. Se é possível ter um perfil mental mais propício para se operar day trade, por exemplo, através de Mindset. E também sabendo que o mercado tem sempre uma causa para sua direção, e não se trata de um jogo de azar, pois ele é tendencioso e não aleatório. Não é possível operar com sucesso baseado nos indicadores, como Volumetric Price ou então nuvem de Ichimoku e outros indicadores? Muito obrigado. Bom, Miller, acho que está um pouquinho em linha aí com o que eu respondi na pergunta anterior, sobre operações aí de curto prazo no mercado financeiro. Você disse que não é um jogo de azar. Não é um jogo de azar no longo prazo, tá? No curto prazo é um jogo de azar. Coloque isso na sua cabeça e existem pesquisas que provam isso, né? Eu já citei várias aqui, inclusive acho que nesse vídeo que você citou, em que eu baseio quase todo o argumento do vídeo no livro do Daniel Kahneman, né? Que é o Rápido e Devagar, e também nos livros do Nassim Nicholas Taleb, desde o Iludido pelo Acaso. O próprio título do livro é sugestivo, diz que a grande maioria das pessoas que ganham dinheiro no mercado financeiro foi pela sorte, pelo acaso, e as pessoas são iludidas por isso e passam a achar que eles são gênios das finanças, que eles conhecem o que vai acontecer, para onde vai as ações, e depois acabam perdendo tudo. Então, um dos primeiros livros do Taleb, que é o Iludido pelo Acaso, ele prova isso e ele tem a teoria dele lá, né? Depois vem a lógica do cisne negro, que fala sobre os eventos inesperados, tem o Skin the Game, o Antifrágil. Eu tenho até aqui um draft dele que eu imprimi, só tem no site dele, que é para colaboração, que é o Silent Risk, tá? Então, a obra do Taleb e do Daniel Kahneman, quando você lê e você começa a entender um pouquinho, o Kahneman é um psicólogo, ele fala sobre economia comportamental, né, finanças comportamentais, ganhou um Nobel de Economia por isso, ou seja, um psicólogo ganhou um Nobel de Economia, tá? Porque ele olha muito o lado nosso, que eu sempre defendo aqui, o lado nosso de ser humano. Então, quando você fala quais as características que deveria ter uma pessoa para ter sucesso, características desumanas, né, se eu fosse responder. Mas isso é muito radical? Não. Eu já operei mercado financeiro com base em gráficos durante muito tempo, e olha que eu sou uma pessoa muito racional, muito fria, esse tipo de coisa, mas você é um ser humano, né? Você está tomando decisões de curtíssimo prazo, tá? Você acredita naquilo que você está fazendo, naquilo que você está vendo, e como você disse que o mercado não é um jogo de azar, não é tendencioso, não, ele tá? O que define quem vai sair ou ficar no mercado em vários momentos são os eventos aleatórios, são os eventos inesperados, que é o que defende Nassim Nicholas Taleb, tá? Então, quais as características que você deveria ter? Eu sempre informo aqui que tem todos esses nomes aí que você falou na análise técnica, a nuvem de Ichimoku, que é suporte, resistência e ver tendência, né? Você olha também volume, o momento, onde entrar e sair, não sei qual que foi o outro que você falou aí, volumetric price, ou seja, nos momentos que você está entrando, se tem volume e liquidez necessária, que está jogando a favor daquela tendência que você está apostando. Então tem vários indicadores, tá? Então, primeira desconfiança que você tem que ter, porque pela pergunta que você fez, você não entrou ainda, ou se você entrou, você é muito novo no mercado.
Primeira pergunta que você se faz, né? Que eu sempre digo que o investidor e o ser humano tem que ser humilde. Tem que ser humilde perante ao mercado, né? E ser humilde perante aos outros investidores. Porque quando eu falo mercado, eu estou falando do conjunto de investidores, tá? Você acredita realmente que todas essas informações que você tem, todas essas técnicas que você usa de leitura de gráficos de mercado, é só você, ou seja, só você não. Você e as pessoas que dominam isso vão apostar contra o mercado e vão ganhar. Então tem assim, o mindset, tem vários nomes, né? Gerenciamento de risco, tempo de tela. Se você é muito novo, você ainda vai ouvir muitos outros muito diferentes. Na minha época, até brincando aqui, eu tinha muito... Quando você falou Ishimoku, eu tinha entendido o Oco, né? Porque a nuvem de Ishimoku vê suporte de resistência, momento, tendência, quando você tem que entrar, quando você tem que sair, para identificar esses pontos. E eu confundi com o Oco. O Oco, pelo menos na minha época, era o ombro, cabeça, ombro. E eu lembro que no circuito Expo Money, eu era o único palestrante que falava sobre análise fundamentalista, mas era amigo de todos os analistas técnicos, os mais antigos, muito amigo do Didi Aguiar, do Fausto, do Wagner Caetano, do Leandro Martins. E eles também davam palestra lá e a gente tinha até uma relação muito boa, que eu brincava muito, principalmente com o Didi. O Didi, às vezes eu invadia a palestra dele e ele a minha. E eu sempre brincava que esse negócio do ombro, eu fazia essa brincadeira com o Didi, que esse negócio do ombro, cabeça, ombro é na teoria, quando você está olhando ali, estudando, tá? Quando você entra no mercado e põe o dinheiro, some os ombros, tá? Então tem que sempre tomar muito cuidado, tá ok? Então a minha recomendação, se você não entrou e vai entrar, quais as características? Características desumanas. A menos que a pessoa seja extremamente fria, não tenha sentimentos, consiga controlar 100% do tempo a sua emoção, sua ganância, o seu medo, ou seja, características desumanas, ela pode até existir uma probabilidade também pequena de dar certo, tá? Mas tem um trecho do livro do Daniel Kahneman, que eu cito nesse vídeo, que se você quiser ler o livro é muito bom, em que ele fez pesquisas durante muito tempo e ele provou, inclusive a frase que ele fala, que eu falei nesse vídeo, que ele fala que todos os traders, quer queiram, quer não, estão disputando um jogo de azar, mesmo que eles não saibam, tá? Então é o que eu falei no início, é um jogo de azar, acredite nisso. Novamente, como a pergunta anterior, você é livre para fazer o que você achar melhor, mas faça consciente de que você está entrando num negócio onde a probabilidade de você ganhar é muitíssimo pequena, tá? Que é uma coisa muito volátil em que você está ali colocando seu dinheiro, apostando seu dinheiro. Quer fazer isso, faça com dinheiro que não vai fazer falta para você, tá? Que é a mesma coisa que você faz quando você vai jogar na Mega Sena. Você não vai lá e joga o seu salário todo. Você separa ali, sei lá, 20, 30, 50 reais e joga porque você sabe que você vai perder. Você tem uma probabilidade em 50 milhões de ganhar, você vai perder. Então é o dinheiro que você está jogando ali que você não vai te fazer falta. Olhe o mercado dessa mesma forma se você estiver especulando. Coloca um dinheiro lá que não vai te fazer falta, tá? É o grande erro de todo mundo. As pessoas entram e colocam o dinheiro dele, da família, do dia a dia, das despesas e acaba aí trocando o pé pelas mãos, tá joia? Então esse é o meu conselho para você. Obrigado aí pela participação, um forte abraço. Vamos para a próxima? Então agora vamos para as perguntas em texto. Bom dia, professor. Aqui é Alexandre, de São Bernardo do Campo. Primeiramente, meu muito obrigado pelos ensinamentos. O senhor é uma gota no oceano. Obrigado, Alexandre. Minha pergunta é sobre risco e retorno. Com a queda da renda fixa, muitos estão colocando mais riscos em carteira, inclusive eu. Acontece que aumentar risco dá trabalho. Tem que estudar muito e conhecer os ativos. Iniciei há quase 2 anos e não tive ainda retorno que valesse o risco. Muito por essa crise que estamos passando e estou desanimando. Com a sua experiência, eu como investidor individual devo me render à terceirização da carteira migrando para fundos ou perseverar, pois o retorno ainda virá? Obrigado. Alexandre, São Bernardo do Campo, vamos lá. Primeiro, não desanime. 2 anos não é longo prazo, é curto prazo. Então, imagino pela sua descrição aqui que você é um investidor de longo prazo, né? Você investiu aí com base em fundamentos e espera ter um retorno. Então, 2 anos é curto prazo, tá? Você não pode se desanimar por causa disso. Segundo, eu desanimo, terceirizo e vou para um fundo. Se você pegar o histórico dos últimos 2 anos, que é o período que você está investindo nos fundos, você vai ver que eles também estão perdendo dinheiro, tá? Inclusive, os fundos mais badalados do mercado, se você pegar o histórico se você tivesse entrado nele há 2 anos atrás, hoje você estaria perdendo também. Tá ok? Então,
culpa sua, culpa do gestor do fundo, não. Veio uma crise inesperada, né, e jogou a cotação das ações todas para baixo, agora está até recuperando um pouco, né, mas ainda são movimentos de mercado especulativo, tá? Tanto na hora do pânico, quando caiu tudo, agora eu acredito que tenha aí um certo movimento de euforia também na recuperação disso aí, e com o tempo vai se ajustar. Eu sempre brinco, é igual um chicote. Você teve uma crise agora, fez um movimento aqui no curto prazo, o chicote faz aquelas ondas, que é a volatilidade agora no curto prazo, né? Mas depois, lá na ponta, ele tende ali a diminuir as ondas ali do chicote, a volatilidade, e alinhar mais. Então, é isso também no mercado, tá? Grandes crises, grandes momentos de contração e expansão é isso, né? A volatilidade muito alta quando cai, quando sobe, mas depois o mercado vai estabilizando, as pessoas vão respirando, a economia vai entrando nos eixos, e essa volatilidade diminui, né? E pega uma tendência que seria a tendência mais factível com a realidade, com a economia real, tá ok? Então, o meu conselho é isso, não desanime, 2 anos é curto prazo. Tá joia? Vamos para a próxima. Professor Cobori, meu nome é João e falo de Brasília. Tenho seu livro e já fiz o curso Investidor de Alta Performance. Obrigado pelos conteúdos gratuitos do seu canal. Gostaria que você nos explicasse o seguinte: quais as vantagens e desvantagens entre a criação de um fundo de investimentos e a criação de uma holding de investimentos? Existem vantagens fiscais entre uma e outra? Obrigado, João. Bom, João, legal. Fico feliz aí. Espero que você tenha gostado do curso. Se você está acompanhando, elogiando, é sinal que você gostou. É um curso muito bom mesmo. Fiz com bastante carinho. Ele é focado em ações, ao contrário do outro. Eu fiz um de fundo de investimento. Tem um que é bem abrangente, que é o comportamento dos mercados. E eu devo lançar um outro agora que ajuda muito mais pessoas, tá? Mas vamos lá, João. A diferença de um fundo de investimentos e holding de investimentos. Eu vou tentar novamente ser simples, porque isso é uma coisa que fazia muita parte do meu dia a dia nos últimos anos, principalmente quando eu trabalhei com fusões e aquisições, tá? Você vai entender a diferença dessa técnica. Quando você fala holding de investimentos, estou imaginando que você está falando de uma holding patrimonial, né? Uma holding familiar, que é aqueles investidores são muito ricos, têm muitos ativos, muitas empresas, então até para um planejamento sucessório, ele forma uma holding, coloca todos esses ativos que ele tem dentro da holding, e aí isso facilita na sucessão e um monte de coisa. E tem também alguns benefícios fiscais, tá? E aí veio essa figura do fundo de investimentos. Por que eu falo que isso fazia muito parte do meu dia a dia? Quando eu trabalhei com fusões e aquisições, até muitíssimo pouco tempo atrás, agora, graças a Deus, estou mais tranquilo, né? Curtindo um pouco mais a minha família, que eu trabalhava com fusões e aquisições, eu tinha os dois lados. Então, eu tinha o lado que eu estava trabalhando, se eu estivesse vendendo ou comprando uma empresa, assessorando, né, vendo a compra de uma empresa, do lado da compra, geralmente é um fundo de private equity, né, está comprando, que é um fundo de investimento em participações. E do outro lado, se eu estiver vendendo, geralmente eu também estou negociando com um fundo de private equity, né? E quando eu estou assessorando a venda de uma empresa, aquelas pessoas que, né, vão acabar se tornando líquido, monetizando, ele vendeu a empresa dele, ele vai ficar líquido, vai ficar com dinheiro e ele sempre quer saber onde investir, como investir, qual a maneira mais racional para isso. Todo mundo, óbvio, tem essa dúvida aí fiscal e de facilidade em sucessão, porque geralmente quando a pessoa vende a empresa, se era uma empresa familiar, é porque os filhos já não querem mais tocar aquele negócio do fundador, e o fundador já está um pouco mais de idade também, está querendo aproveitar a vida e desfrutar de tudo aquilo que ele criou, então aquilo vira dinheiro e ele tem que administrar aquilo, inclusive o planejamento sucessório, que é o caso da holding, tá? Então as duas figuras, a sua dúvida, eu acho que elas se confundem porque nesse momento as pessoas têm essa dúvida, né? Eu faço uma holding familiar patrimonial ou faço um FIP, né? Um fundo de investimento em participações. Então isso fazia parte do meu dia a dia, que eu acabava tendo que dar algum tipo de direcionamento, indicava profissionais experientes nisso, mas eu entendia como funcionava e falava mais ou menos o que tinha que ser feito. Tudo isso que eu vou falar, ela quase caiu agora, tá? Se não me engano, em 2000, agora recente, ano passado, ano retrasado, em que o governo tentou, não, foi o Temer, né? O Temer tentou mudar a regra de tributação desses fundos, tá? E aí ia tirar essa vantagem que ele tem sobre as holdings. Então, qual que é a lógica do negócio? A holding patrimonial é uma empresa, né? Para simplificar, vou imaginar assim, uma empresa. Quando você parte, em vez de ter uma estrutura de uma holding patrimonial para uma estrutura de um fundo de investimentos, qual que é a grande vantagem? Você não é uma empresa, você é um veículo de investimentos e dentro desse veículo de investimento, tudo que circula ali não é tributado, né? Então você imagina, o fundo de ações, se ele toda vez que o gestor vender uma ação, comprar outra, ele tiver que ficar recolhendo tributos sobre aquele ganho de capital, né? Se ele comprou uma ação a 10, vendeu a 12 dentro do fundo,
teve um ganho de capital de 2, ele teria que pagar o imposto lá de 15% sobre esses 2. Não acontece, no fundo de investimentos ele não tem isso, né? Senão não faria sentido. Então, nessa estrutura, né, de planejamento sucessório, planejamento tributário, você tem essa nuance, né? Você coloca lá num fundo de investimentos ao invés de uma holding patrimonial, e aí tudo que você girar dentro daquele fundo de investimentos, ele não vai ser tributado, você não tem pagamento sobre ganho de capital, tá? E se você tem um fundo de investimento em participações, você tem igual você coloca aí, você tem 4 empresas, você vai formar uma holding patrimonial. Você fala, não, em vez de eu formar uma holding patrimonial, eu vou formar um fundo de investimento em participações. E aí você monta esse fundo de investimento em participações passaria a ser a dona dessas 4 empresas suas. Então ela vai ter vários benefícios. E a regra permitia isso, por isso que o governo tenta mudar. Você poderia colocar as empresas lá dentro pelo valor, não pelo valor que ela chegou, o valor de mercado, pelo valor contábil patrimonial, pelo valor de aquisição, se for um outro ativo. Tem uma série de nuances que vai te dar um planejamento tributário melhor. Você não vai, e aqueles ativos vão navegar lá dentro, depois você vende a empresa com ganho de capital, mas se o dinheiro não sair do fundo, ele não vai ser tributado. Então imagina, você está lá com a sua empresa, ela tinha um valor ali contábil de 100 milhões, mas ela vale 500. Então você colocou lá no fundo valendo 100 milhões. Aí você vendeu a empresa lá por 500 milhões. Se ela está dentro de um fundo e aquele dinheiro ficar dentro do fundo, não vai ser tributado o dinheiro. Vai ser tributado só quando você tirar do fundo. Então você pode passar um bom tempo fazendo novos investimentos, reinvestindo aquele dinheiro, investe em fundo de renda fixa. Também tem essa vantagem, né? Você vai lá e coloca num fundo de renda fixa que está dentro do fundo de investimento em participações, você pega aquela parte líquida, como qualquer fundo, está em caixa e deixa em renda fixa, fundo de investimento em renda fixa, ele não tem o come cotas, né? Não vai pagar lá de 6 meses de tributo. Então tem uma série de artifícios aí que torna o fundo de investimento melhor para fazer esse tipo de coisa. Em vez de você ter uma holding patrimonial, uma holding familiar, você tem um fundo de investimentos em participações, tá? E aí a parte sucessória é a mesma coisa da holding. Sei lá, seus filhos, sua esposa, seus herdeiros, eles têm ali participação naquele fundo de cotas. Então imagine que sejam 4 os seus herdeiros, tá? Sua esposa e 3 filhos. E aí você coloca lá cada um com 25% das cotas desse fundo, né? Na sua ausência, eles já são cotistas do fundo, já está tudo ali dentro, vai facilitar, né? Não vai precisar ficar fazendo inventário de várias empresas, valor, vender, assim, tem uma série de nuances aí que ajuda, tá ok? Então essa é a lógica, tá? É a diferença aí de fundo de investimento, né, e uma holding familiar, tá ok? Eu acho que era essa a sua dúvida, João, espero ter respondido, tá joia? Forte abraço, vamos à próxima? Bom dia, professor Cobori. Quem fala aqui é o Michel, de Fortaleza. Seus podcasts e vídeos são maravilhosos e muito esclarecedores. Parabéns pelo trabalho. Tem algumas dúvidas que gostaria que o senhor ajudasse a esclarecer. Alguns títulos do Tesouro Direto são negociados no mercado secundário. Faria sentido esse mercado secundário precificar títulos na cotação diária com valor acima do valor final a ser recebido? Caso mantido até o fim, se sim, quais variáveis deveriam ocorrer para que isso fosse possível? Um valor acima do valor. Sobre fatos relevantes de empresas listadas na Bolsa, que tipos de fatos podem ser classificados como relevantes para os acionistas? Pois para alguns acionistas, algum tipo de informação pode ser mais relevante do que para outros. Vamos lá. Michel, de Fortaleza. Obrigado pela participação. São 2 perguntas. Então, a primeira é o que faria o título ter um valor maior do que seria o valor no vencimento. Oscilações na taxa de juros, se você tiver com um título pré-fixado. Então, o título é marcado a mercado, lá no vencimento ele tem um valor. Você contratou, eu já expliquei aqui, tem outras explicações também no canal sobre essa parte da precificação de título público, tá? Do Tesouro, né? Então, você comprou hoje um título pré-fixado, ele vai valer 1.000 lá no vencimento, você pagou 800, né? E sei lá, amanhã, depois, acontece um fato inesperado, um evento inesperado, como foi agora há pouco tempo, vai fazer o preço desse título oscilar, tanto para cima quanto para baixo. Se for favorável, esse preço vai aumentar de 800 que você pagou agora, sei lá, vai para 900 em pouco espaço de tempo, né? Então você tinha contratado lá, sei lá, com a Selic, lá no vencimento, se levasse até o vencimento, eu não estou falando de valor nominal, estou falando de rentabilidade, né? Para você entender. Então, se eu levasse até o vencimento, eu ia ter a Selic que eu combinei de 3,5%. Aconteceu um fato relevante e, de repente, esse título precificou demais, a expectativa de taxa de juros oscilou demais e o valor desse título foi para cima. Aí eu comprei por 800, está valendo 900, vendi. Então, de 800 para 900, você já ganhou mais de 10%, muito mais de 10%, de uma rentabilidade inicial que você estava esperando de 3,5%. Então, isso fez com que você tivesse
um retorno muito maior num espaço menor de tempo, tá? Então, títulos públicos são marcados a mercado, né, que é o que você falou, mercado é negociado no mercado secundário, então ele é marcado a mercado e ele tem um valor lá no final, se você levar até o fim. Então, o que faria esse preço subir? Oscilações na taxa de juros. Tá ok? Na expectativa da economia, aí tem uma série de variáveis que você precisa avaliar para saber interpretar isso. Tá joia, Michel? Deixa eu só relembrar a segunda, sobre fatos relevantes das empresas estatais. O que é fato relevante para o acionista? Um fato pode ser relevante para um e não para outro. Na realidade, o fato relevante é para o mercado, tá? Então, só para você entender, as empresas, enquanto o pregão da Bolsa está aberto, se acontecer alguma coisa que ela precise comunicar, ela não pode fazer esse comunicado sem ser pelo meio correto, o meio oficial, que é divulgar um fato relevante. Muito provavelmente vai esperar fechar o pregão e depois ele vai emitir um comunicado, um fato relevante. Por quê? O que pode ser considerado fato relevante? Qualquer fato que influencie a expectativa do mercado, e isso vai influenciar a expectativa do valor das ações, isso vai fazer com que os agentes, os investidores operem esse ativo, né? Se for um fato relevante que vai prejudicar a empresa e vai jogar o valor da empresa para baixo, todo mundo vai querer entrar no mercado e vender as ações. Se for um fato relevante que vai beneficiar a empresa, todo mundo vai querer entrar e comprar, tá? Então ele não vai divulgar isso durante o pregão, porque não seria o correto, né? Ele estaria influenciando ali durante o pregão e essa informação não ia chegar para todos ao mesmo tempo. Então a regra diz que todos os investidores têm que ser tratados de forma igual, ou seja, todos os investidores precisam ter a mesma informação, né? Para quem não ter essa desvantagem, quem tem a informação, gerar um lucro, né? Tirar uma vantagem disso do mercado, que é você entra ali na parte da informação privilegiada, né? Esse tipo de coisa que as pessoas não podem usar, que é inclusive crime. Então, fato relevante, a empresa espera fechar o mercado, vai lá e divulga oficialmente, envia para a Bolsa, para a CVM, o fato relevante, que é o que ela acredita, o fato que ela acredita que vai influenciar o valor da empresa e o valor das suas ações. Tá joia, Michel? Essa era a resposta das suas duas, espero ter te ajudado. E o episódio de hoje vai ficando por aqui, né? Novamente lembrando, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 981170005. Ambientes sem barulho, né? Veio muito áudio aqui, a pessoa fala muito perto do microfone, acho que do telefone, aí fica muito chiado. Não dá para a gente colocar no ar, então infelizmente não aproveito essa pergunta, tá? Então tentem falar assim, que não fique muito chiado, não fala muito perto, né? Tem toda uma coisa aí no lugar silencioso para a gente aproveitar a pergunta aqui, tá joia? Eu agradeço novamente a participação, lembrando, semana que vem tem vídeos todos os dias, né? 3 vídeos e 3 lives, 3 aulas e 3 lives sobre conhecimento, é o que eu falo sobre dependência para mim é conhecimento, né? Dinheiro. Então quem quiser participar, o link da inscrição aqui abaixo na descrição do vídeo, ou acesse o site josecobori.com.br/independência. Tá ok, pessoal? Até o próximo episódio, foi um prazer novamente. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.